John e Sarah aparentam ser um casal feliz e bem-sucedido. Ele é um empresário de sucesso, enquanto Sarah brilha como uma talentosa artista plástica. Contudo, por trás da fachada de um casamento aparentemente perfeito, escondem-se vários segredos. Enquanto Sarah trai o marido, John guarda um segredo ainda mais sombrio, capaz de destruir a vida de Sarah para sempre. A pequena cidade de Brooksville parecia retirada de um cartão postal. Ruas tranquilas, casas pitorescas e uma atmosfera de tranquilidade que envolvia seus habitantes. Entre as famílias que davam vida à cidade, havia um casal que parecia reproduzir a felicidade: John e Sarah. John era um empresário respeitado na comunidade, conhecido não apenas por sua ética de trabalho impecável, mas também por sua habilidade singular de liderança. Sua empresa, especializada em consultoria financeira, era uma referência para clientes em busca de orientação sólida para seus investimentos e planejamento financeiro. Seus olhos transmitiam confiança, refletindo a intensidade de seu comprometimento com cada projeto. Sua presença preenchia uma sala com um ar de autoridade incontestável, deixando claro que ali estava alguém cuja experiência e perspicácia eram dignas de respeito e admiração. Sarah, por sua vez, era uma artista plástica talentosa, cujas obras eram verdadeiras joias nas galerias locais. Seu sorriso caloroso e sua gentileza irradiavam um encanto irresistível, refletindo a intensidade de sua paixão pela arte em cada pincelada meticulosa de suas pinturas. Seus quadros não eram apenas imagens, mas janelas para o universo único de sua criatividade, convidando os espectadores a mergulhar em sua visão artística profundamente inspiradora. Anos atrás, numa tarde ensolarada de primavera, John e Sarah se encontraram de uma maneira tão casual que parecia ser obra do destino. Ele estava sentado em um café local, concentrado em seu livro favorito, quando ela entrou, com seus cachos dançando ao vento, um sorriso tímido nos lábios vermelhos e seu vestido estampado com flores. Seus olhos se encontraram por um breve momento, um instante que parecia congelar o tempo. Sarah hesitou por um momento antes de se aproximar, atraída pela aura tranquila e confiante que John irradiava. Puxando coragem de algum lugar dentro de si mesma, ela se aventurou a iniciar uma conversa, comentando sobre o livro que ele estava lendo. Esse simples gesto desencadeou uma troca de palavras que logo se transformou em uma conversa animada, repleta de risadas e descobertas. À medida que a tarde avançava, ficou claro que havia uma conexão especial entre eles, uma faísca de energia que os unia de maneira inexplicável. E assim, o destino começou a traçar seus caminhos, entrelaçando os destinos de John e Sarah de uma forma que nenhum deles poderia prever. Quando o sol começou a se pôr no horizonte, eles se despediram com promessas de se encontrar novamente. E enquanto cada um seguia seu próprio caminho naquela noite, sabiam, de alguma forma, que aquele encontro casual era apenas o começo de uma jornada que os levaria a um futuro desconhecido, mas cheio de possibilidades. Nos dias que se seguiram ao encontro no café, John e Sarah se aproximaram cada vez mais. Eles passavam muito tempo juntos, compartilhando risadas e conversas profundas. A conexão entre eles só crescia, e logo perceberam que era algo especial. À medida que o tempo passava, ficava cada vez mais claro que estavam apaixonados. Eles enfrentaram desafios juntos e celebraram momentos felizes, criando memórias que guardariam para sempre. E então, chegou o tão aguardado dia do casamento. Sob um céu azul brilhante, cercado pela beleza da natureza, John surpreendeu Sarah com um pedido de casamento romântico em um cenário idílico à beira de um lago tranquilo. Com os corações cheios de emoção, eles trocaram votos de amor eterno diante de seus entes queridos, prometendo ficar juntos para sempre. Foi um momento mágico, repleto de lágrimas de felicidade e sorrisos radiantes. Enquanto dançavam juntos na festa, envolvidos pela música suave e pelos olhares amorosos um do outro, sabiam que estavam começando uma jornada incrível como marido e mulher. Seu amor era forte e verdadeiro, e eles mal podiam esperar para enfrentar o futuro juntos, construindo memórias preciosas e compartilhando cada momento especial que a vida lhes reservava. Ao longo dos anos, John e Sarah teceram um casamento que parecia ser o auge da felicidade aos olhos de todos em sua pequena cidade. Seus jantares à luz de velas,
Passeios de mãos dadas pelo parque e sorrisos radiantes transmitiam uma sensação de amor verdadeiro e duradouro, capaz de aquecer até os corações mais frios. Mas, por trás dessa fachada brilhante de felicidade, havia segredos sombrios à espreita, como fantasmas ocultos prontos para assombrar suas vidas perfeitas. Com o passar do tempo, a distância se instalou entre Sarah e John. O trabalho consumia cada vez mais o tempo e a energia de John, levando-o a ficar ausente em casa por longas horas. Enquanto Sarah aguardava por ele, muitas vezes sozinha à mesa do jantar, a sensação de solidão se intensificava. As conversas animadas e os momentos de cumplicidade deram lugar ao silêncio e à ausência. Os dias que uma vez foram preenchidos com passeios românticos e risadas agora eram marcados pelo vazio e pela falta de conexão. As velas que antes iluminavam jantares especiais foram substituídas pela luz fria das telas de computador. A rotina agitada de John minou gradualmente a chama do casamento, obscurecendo o brilho que uma vez irradiava amor e felicidade. Sarah sentia o distanciamento cada vez mais, como se estivesse perdendo o marido que conhecia para as demandas do trabalho. Ela ansiava pela presença de John, mas sua dedicação ao escritório parecia inabalável. A solidão tornou-se uma companheira constante. Para Sarah, era como se estivesse lutando uma batalha silenciosa contra a indiferença que se infiltrava em seu casamento. Ela se questionava se John ainda a via da mesma maneira, se ainda existia espaço em sua vida para o amor e a intimidade que uma vez compartilharam. Sarah sentia o impacto doloroso que a deixou atordoada enquanto aguardava John voltar para casa naquela noite. Com o coração pesado, ela decidiu finalmente enfrentar o problema que vinha corroendo seu casamento. Quando John chegou, exausto do trabalho, Sarah reuniu toda a coragem que tinha para trazer à tona seus sentimentos. John, precisamos conversar, ela começou, sua voz trêmula com a ansiedade que a consumia. Mas antes mesmo que pudesse continuar, John a interrompeu com um aceno de mão distraído, mergulhando imediatamente em seu computador. Sarah se sentiu como se tivesse levado um golpe repentino, tirando-lhe o fôlego. Ela tentou novamente, chamando por ele, mas suas palavras foram ignoradas no vazio da sala. A sensação de rejeição e abandono a envolveu, sufocando qualquer esperança de comunicação. A noite passou em um silêncio doloroso, com Sarah afundando cada vez mais em seus pensamentos. Ela se perguntava se John sequer percebia a distância que se instalara entre eles, ou se simplesmente escolhia ignorar a situação. A tentativa frustrada de abrir seu coração apenas alimentou a sensação de isolamento que a consumia. Solitária e ansiando por um pouco de companhia, Sarah decidiu ir ao evento comunitário em Brooksville naquela noite. Enquanto se encontrava sozinha no meio da multidão, sentindo-se um pouco perdida, Marcus apareceu em seu caminho com um sorriso caloroso e um charme cativante. Desde o primeiro momento, uma conexão especial se estabeleceu entre eles, como se o destino tivesse planejado meticulosamente o encontro deles naquele momento. Era o raio de sol que Sarah não sabia que precisava, trazendo luz e alegria para sua vida em meio à escuridão da solidão. Ele se tornou o confidente de Sarah, alguém com quem ela podia compartilhar seus sonhos mais íntimos e suas preocupações mais profundas. Ele a ouvia com atenção, oferecendo conforto e compreensão nos momentos difíceis. Para Sarah, que muitas vezes se sentia solitária em meio à agitação da vida cotidiana, a amizade de Marcus era um raio de sol em um dia nublado, uma fonte de consolo e companheirismo que ela valorizava imensamente. Mas, o que começou como uma amizade inocente logo se transformou em algo mais intenso e proibido, impulsionado por uma faísca de atração entre Sarah e Marcus. Foi em uma noite de emoções intensas e desejos incontroláveis que eles se entregaram um ao outro pela primeira vez. O calor do momento os consumiu, envolvendo-os em uma paixão intensa que ultrapassou todas as barreiras. À medida que se entregavam ao calor do momento, uma teia de mentiras e segredos começou a se formar ao seu redor, enquanto John permanecia alheio à traição que se desenrolava. Naquele momento, eles se tornaram um só, deixando para trás qualquer noção de certo ou errado, entregando-se ao irresistível magnetismo de sua paixão proibida. Embora Sarah mantivesse um relacionamento secreto com Marcus, ela ainda fazia parecer que tudo estava bem para o mundo exterior. Só que por baixo dessa fachada de felicidade, havia segredos prestes a serem revelados,
mostrando que as aparências podem enganar. Sarah está num dilema angustiante, dividida entre dois mundos completamente diferentes. A vida aparentemente perfeita ao lado de John e a emoção proibida que Marcus lhe oferece. Cada encontro secreto é uma montanha-russa emocional, enchendo-a de paixão, mas também pesando em sua consciência com uma culpa imensa. Ela se encontra presa no fardo opressivo da traição que está cometendo. Cada batida do coração é um conflito interno, uma batalha entre seus desejos mais profundos e seus valores mais fundamentais. Enquanto isso, nos corredores da empresa, John é visto como um líder confiante, com passos firmes e uma imagem respeitável que inspira admiração. No entanto, por trás dessa máscara, ele carrega segredos obscuros que ameaçam rasgar sua reputação e destruir tudo o que construiu com tanto esforço. Cada passo que John dá o leva mais fundo na incerteza. Ele sabe que está arriscando tudo para esconder suas atividades ilegais. A culpa e a ansiedade o consomem, e ele se sente cada vez mais desesperado. Cada pensamento é uma tempestade de medo enquanto ele luta para manter o controle de uma situação que está escapando de suas mãos. Agora, a verdade está prestes a ser revelada, e John enfrenta uma decisão difícil: encarar as consequências ou continuar vivendo com suas mentiras. John nunca imaginou que se encontraria nesse ponto sombrio de sua vida, onde a ética e a moral se dissipavam diante da pressão esmagadora das circunstâncias. Tudo começou com pequenas fissuras em sua empresa, rachaduras quase imperceptíveis que logo se transformaram em abismos financeiros. A cada dia, a luta para manter sua empresa à tona se tornava mais árdua, enquanto as dívidas acumuladas lançavam uma sombra crescente sobre seu futuro. A tentação de encontrar soluções rápidas e ilegais para seus problemas financeiros começou a sussurrar em sua mente, sedutora e irresistível. Ele se via cercado por oportunidades, cada uma prometendo alívio imediato para suas preocupações. A ânsia por uma saída rápida do labirinto de dívidas o consumia, empurrando-o cada vez mais para o abismo da ilegalidade. Além das pressões financeiras, havia o peso esmagador da necessidade de manter uma fachada de sucesso e respeitabilidade. O medo de perder o status e a reputação que construíra ao longo dos anos o assombrava constantemente, transformando-se em uma sombra sinistra que o impelia para o caminho obscuro que ele agora trilhava. Cada passo nesse caminho era como uma queda livre para o desconhecido, uma descida vertiginosa em direção à incerteza e ao desespero. John se debatia entre o desejo desesperado de se manter à tona e o terror das consequências inevitáveis de suas escolhas. O brilho do sucesso ilegítimo parecia sedutor, mas ele sabia que o preço a pagar seria alto demais. Porém, na pressão sufocante das circunstâncias, a linha entre certo e errado começou a se desvanecer, deixando-o perdido em um mar de dilemas morais e escolhas impossíveis. Enquanto isso, a detetive Raquel era uma mulher de determinação inabalável e um olhar que penetrava nas sombras mais profundas da cidade. Sua reputação como uma investigadora implacável a precedia, e ela não recuava diante de nenhum desafio. Quando os rumores sobre os negócios obscuros de John começaram a circular, Raquel viu uma oportunidade de expor a verdade. Decidida a desvendar os enigmas que cercavam as atividades de John, Raquel se lançou de corpo e alma em sua investigação. Cada indício, não importava quão pequeno, era seguido com meticulosidade e precisão, na tentativa de traçar uma linha que revelasse o complexo emaranhado de corrupção que envolvia os negócios de John. A ética de trabalho impecável de Raquel era sua marca registrada, e ela não hesitava em enfrentar os desafios mais difíceis em sua busca pela verdade. Seu olhar afiado não deixava escapar nenhum detalhe, e sua mente astuta era uma ferramenta poderosa em sua busca pela justiça. Enquanto Raquel mergulhava cada vez mais fundo nos negócios de John, ela sabia que o caminho à frente seria árduo e cheio de obstáculos. No entanto, sua determinação a impulsionava adiante, alimentando o desejo por justiça que queimava dentro dela. O desejo de expor a verdade, não importasse o custo. Apesar de sua fachada séria, Raquel é motivada por um profundo senso de justiça e empatia pelos que foram prejudicados pela injustiça. Seu compromisso com a verdade a torna uma figura admirável na cidade, mas também uma ameaça para aqueles que tentam esconder segredos obscuros sob a superfície tranquila de Brooksville. Sarah continua diante de um dilema angustiante, dividida entre dois mundos completamente diferentes.
Por um lado, há o conforto e a estabilidade do casamento com John, seu esposo dedicado. Mas, por mais que ela aprecie a segurança que John oferece, algo dentro dela anseia por mais. Ela se sente sufocada pela monotonia de sua vida cotidiana e pela falta de paixão em seu relacionamento. Por outro lado, há a emoção intensa e proibida que ela compartilha com Marcus, seu amante secreto. Cada momento ao lado de é uma fuga tentadora das pressões de sua vida cotidiana, uma oportunidade de redescobrir a paixão e a emoção que há muito tempo estão ausentes. Mas mesmo enquanto se entrega a essa paixão proibida, a culpa e a confusão a assombram constantemente. Ela se pergunta se deve seguir seu coração e buscar a felicidade que tanto deseja, ou se manter fiel ao compromisso que fez com John, apesar das falhas em seu relacionamento. Ao mesmo tempo, Marcus se encontra em meio a uma confusão de emoções. Ele se vê profundamente envolvido com Sarah, cativado por sua beleza e encanto. Cada encontro com ela é como um raio de sol em sua vida, iluminando um caminho repleto de emoções intensas. Por isso reuniu coragem para confrontar Sarah sobre a situação em que se encontravam. Com o coração batendo acelerado, ele expressou seus sentimentos mais profundos, pedindo a ela para deixar o marido e ficar somente com ele. Sarah ficou atordoada com a intensidade de suas palavras, sentindo-se novamente dividida entre seus desejos e seus princípios. Com um nó na garganta, ela pediu um tempo para refletir sobre essa decisão tão importante. Prometeu a Marcus que daria uma resposta assim que tivesse clareza sobre seus sentimentos e sobre o que realmente queria para o seu futuro. Enquanto o tempo passava, Marcus aguardava ansiosamente a resposta de Sarah. Cada segundo parecia uma eternidade, e a incerteza sobre o que o futuro reservava tornava sua espera ainda mais angustiante. Seu coração batia descompassado, e sua mente era tomada por uma enxurrada de pensamentos e emoções conflitantes. Ele se perguntava se Sarah seria capaz de deixar para trás sua vida atual e se entregar completamente a ele, ou se os laços que aprendiam ao marido seriam mais fortes do que sua atração por ele. Todavia, apesar da ansiedade que o consumia, sabia que precisava ser paciente e dar a Sarah o tempo necessário para tomar uma decisão tão importante. Determinada a desvendar os segredos que permeavam a aparente perfeição de John, a detetive Raquel decidiu procurar Sarah para uma conversa franca. Com passos firmes, ela adentrou o estúdio de arte de Sarah, onde a encontrou imersa em sua criação artística. Com delicadeza, Raquel iniciou a conversa, seu olhar refletindo a seriedade do assunto que precisava ser discutido. A detetive fixou os olhos em Sarah, transmitindo uma mistura de preocupação e determinação. Sarah, precisamos conversar, começou ela, sua voz ecoando na sala com firmeza. Sarah sentiu um nó se formar em seu estômago, uma sensação de apreensão tomando conta dela. Descobrimos alguns esquemas corruptos envolvendo seu marido, John, continuou Raquel, sua expressão deixando claro que não se tratava de brincadeira. Você tem alguma ideia do que estou falando? Sarah ficou chocada, incapaz de articular uma resposta imediata. Seu coração começou a bater mais rápido enquanto tentava processar as palavras da detetive. Esquemas corruptos? Meu marido, murmurou finalmente, sua voz expressando incredulidade. Não sei de nada disso. John sempre foi um homem honesto, um empresário respeitado na comunidade. A confusão tomou conta de seus pensamentos enquanto ela lutava para reconciliar a imagem que tinha de seu marido com as revelações chocantes da detetive. No meio do silêncio tenso que se seguiu, Sarah de repente descobriu os esquemas corruptos de John, sem esperar por isso. Uma grande confusão tomou conta dela, deixando-a chocada e confusa. Agora, Sarah se vê em uma situação difícil, sem saber qual decisão tomar, já que cada escolha parece trazer problemas e consequências incertas. Sarah se vê diante de uma decisão angustiante: apoiar o marido, mesmo sabendo que ele está envolvido em atividades ilegais, ou colaborar com a detetive na investigação dos esquemas corruptos. Por um lado, existe o vínculo emocional e o compromisso que ela tem com John, além do medo das consequências de enfrentá-lo. Por outro lado, há a necessidade de justiça e a consciência de que é errado encobrir as ações ilegais de alguém. Essa decisão se mostra um verdadeiro dilema moral para Sarah,
deixando-a dividida entre o dever de lealdade ao marido e a responsabilidade de agir de acordo com seus valores éticos. À medida que a noite avança, envolta na tranquilidade aparente da casa de John e Sarah, uma simples troca de mensagens desencadeia uma série de eventos que sacode os alicerces de suas vidas. Movido por uma inquietação sutil, John decide verificar o telefone de Sarah, sem qualquer suspeita clara em mente. Mas, o que ele descobre ali é como um golpe repentino que o deixa sem fôlego. John sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés quando se deparou com as evidências da traição de Sarah. Cada palavra escrita nas mensagens trocadas entre ela e outro homem feria sua dignidade profundamente. Porém, mesmo diante da descoberta, uma parte dele permanecia fria e racional. Enquanto as emoções tumultuavam dentro dele, sua mente permanecia focada na investigação da detetive Raquel. Ele sabia que cada passo em falso poderia comprometer não apenas sua liberdade, mas também sua reputação e o futuro de sua empresa. Diante desse dilema, confrontar Sarah não parecia ser a melhor escolha. Ainda assim, a decisão de manter-se em silêncio pesava em sua consciência. Ele se perguntava se estava fazendo a coisa certa ao ignorar a traição de sua esposa, mas a urgência da investigação estava acima de todas as outras. Assim, John decidiu guardar suas descobertas para si mesmo, pelo menos por enquanto. Ele sabia que essa escolha parecia ser a única maneira de seguir em frente. Enquanto mergulhava de volta em seus documentos e arquivos, John tentava afastar os pensamentos sobre a traição de Sarah. Por enquanto, a investigação era sua prioridade máxima, e qualquer outra coisa teria que esperar. Enquanto John luta com seus próprios dilemas internos, a detetive Raquel é uma força imparável e incansável. Cada prova que ela encontra contra John é como uma descoberta valiosa, cada peça se encaixando perfeitamente para revelar a extensão de sua corrupção. À medida que a investigação avança, a detetive Raquel procura John, apresentando-lhe uma proposta que poderia mudar todo o curso dos acontecimentos: colaborar com as autoridades em troca de imunidade. Com um olhar sério, ela explica as vantagens dessa cooperação, mantendo um tom firme, porém compreensivo. John sente o peso da decisão sobre seus ombros, enquanto pondera sobre as consequências de suas escolhas. Cada palavra da detetive ressoa em sua mente, fazendo-o refletir sobre os próximos passos a serem tomados. Ele não está disposto a cooperar com as investigações, mas diz à detetive Raquel que aceita a proposta. Mas, John, em um ato de desespero, ele decide arriscar tudo. Ele estava determinado a encobrir seus rastros e desviar a atenção de seus próprios crimes, lançando uma sombra de suspeita sobre sua própria esposa, Sarah. Movido por uma ambição desenfreada e um medo crescente das consequências de suas ações ilegais, ele mergulhou de cabeça na elaboração de uma trama enganosa. Começando nos bastidores de sua empresa, John manipulou registros contábeis, alterou transações financeiras e criou documentos falsos. Cada alteração tinha um propósito claro: construir uma narrativa que apontasse para Sarah como a mente por trás do desvio de fundos. Ele plantou pistas falsas e espalhou rumores entre colegas de trabalho, semeando dúvidas sobre a integridade de sua própria esposa. John estava determinado a garantir que qualquer investigação acabasse levando a Sarah. Ele se dedicou incansavelmente à sua farsa, usando sua habilidade em manipulação e engano para moldar a narrativa a seu favor. Cada passo era uma peça no quebra-cabeça sinistro que ele estava montando, um esforço desesperado para proteger seus interesses e evitar as consequências de suas ações ilegais. Enquanto se envolvia cada vez mais na teia de mentiras que criava, John mantinha uma fachada de normalidade em casa. Ele observava Sarah de longe, ocultando suas verdadeiras intenções por trás de um sorriso falso e gestos carinhosos. Por dentro, porém, ele estava consumido pela ansiedade, sabendo que estava colocando em jogo não apenas seu casamento, mas também a liberdade de sua esposa. Enquanto isso, nos bastidores sombrios, a detetive Raquel avança implacavelmente, reunindo as últimas peças do quebra-cabeça que revelarão a verdade sobre os esquemas corruptos de John. Com uma determinação inflexível, ela confronta John, apresentando-lhe provas irrefutáveis de sua corrupção. Seus olhos desafiam cada tentativa de John de esconder a verdade e proteger seus próprios interesses. No entanto,
Diante das evidências de que ele está tentando jogar a culpa em sua esposa Sarah, a detetive desfaz o acordo previamente firmado, decidida a garantir que a verdade prevaleça, custe o que custar. Raquel também revela a Sarah os planos de John de culpá-la por tudo, adicionando uma nova fonte de angústia e desespero à luta que se desenrola. Nesse embate entre o certo e o errado, a verdade começa a surgir, pronta para expor as mentiras e encarar as consequências inevitáveis. Foi nesta noite que algo aconteceu que reforçou a decisão de Sarah. Ela sentou-se à mesa da cozinha, mexendo distraidamente em seu café da manhã, quando viu o telefone de John vibrar na bancada. Curiosa, ela olhou para ver quem estava ligando. O nome Jéssica piscou na tela, seguido por uma série de mensagens recentes. Seu coração começou a bater mais rápido enquanto ela desbloqueava o telefone, uma mistura de ansiedade e intuição tomando conta dela. As mensagens de texto revelavam um diálogo comprometedor entre John e Jéssica, com palavras que cortavam mais fundo do que qualquer faca. Sarah sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ela não queria acreditar, mas ali estava a prova incontestável da traição de John. Não era apenas uma mulher, mas várias. Uma avalanche de emoções a inundou. Choque, tristeza, raiva e uma estranha sensação de alívio. Ao processar a descoberta, Sarah percebeu que não era a única culpada pelo fracasso de seu casamento. John havia quebrado a confiança deles de maneiras que ela nunca poderia ter imaginado. Ele não era o homem que ela pensava que conhecia, e essa descoberta deixou uma cicatriz profunda em sua alma. Enquanto ela processava a enxurrada de emoções, uma coisa ficou clara. Era hora de seguir em frente. Sarah sabia que não poderia mais continuar vivendo uma mentira, fingindo que tudo estava bem quando seu mundo havia desmoronado ao seu redor. Era hora de enfrentar a verdade, por mais dolorosa que fosse, e começar a reconstruir sua vida sobre os escombros do que um dia foi seu casamento. A atmosfera na sala é tensa, como eletricidade antes de uma tempestade. Sarah enfrenta um momento desafiador. Seus pensamentos são confusos, suas emoções uma multidão de incertezas. Diante das máscaras que caem, revelando os verdadeiros rostos ao seu redor, ela se vê à beira de um abismo, cada escolha pesando como uma montanha. E é nesse momento crucial que Sarah, reunindo toda a coragem que possui, toma uma decisão que transformará irreversivelmente o curso dos acontecimentos. Decidindo testemunhar contra John, ela encara de frente o medo que a assola e a incerteza que a acompanha, escolhendo enfrentar a verdade a todo custo. Seu gesto é uma afirmação de sua integridade no meio da confusão que a envolve. Sarah sabe que essa escolha é vital, pois se não der esse passo corajoso, será ela quem pagará o preço por tudo que John fez. O peso da responsabilidade e o receio do desconhecido são esmagadores, mas ela sabe que é a única maneira de evitar uma condenação injusta que destruiria sua vida para sempre. John, outrora poderoso e intocável, é levado à justiça. Sua rede de corrupção desmorona em ruínas sob o peso esmagador da verdade. É o fim de uma era marcada pelo engano e pela manipulação. Em meio ao caos que envolveu suas vidas, Sarah e Marcos enfrentam o futuro com uma coragem, seus corações pesados com o fardo das escolhas passadas. Decidem deixar para trás a cidade que se tornou um campo de batalha para suas almas atormentadas, buscando um novo começo onde as sombras do passado não possam alcançá-los. Cada passo em direção ao desconhecido é uma oportunidade para construir uma nova história sobre as ruínas do que uma vez foi. Marcos e Sarah estavam radiantes. Depois de anos de namoro, eles finalmente decidiram dar o próximo passo e se casar. Juntos, eles escolheram uma casa encantadora em um bairro tranquilo, onde sonhavam construir sua família. A casa era um verdadeiro lar, com um jardim espaçoso e uma varanda acolhedora onde podiam desfrutar das tardes ensolaradas juntos. A felicidade deles se multiplicou quando Sarah descobriu que estava grávida do primeiro filho. O anúncio da gravidez foi um momento de pura alegria e emoção para o casal. À medida que os meses passavam, a casa deles se enchia de expectativa e preparativos para a chegada do bebê. Marcos e Sarah passavam horas decorando o quarto do bebê, escolhendo móveis e pintando as paredes com cores suaves e reconfortantes. À noite, eles se sentavam juntos na varanda, olhando as estrelas e conversando sobre seus sonhos para o futuro. O amor que compartilhavam era palpável.
envolvendo-os como um cobertor quente em uma noite fria. Quando finalmente chegou o dia do nascimento, a casa estava repleta de expectativa e emoção. Marcos segurou a mão de Sara com ternura enquanto ela dava à luz, testemunhando o milagre da vida diante de seus olhos. O choro do bebê encheu o ar, trazendo uma nova onda de felicidade ao casal. Naquela noite, enquanto seguravam seu filho recém-nascido nos braços, Marcos e Sara sentiram uma profunda sensação de realização e amor. Eles sabiam que sua jornada estava apenas começando, mas estavam prontos para enfrentar qualquer desafio juntos. Se você gostou dessa história, com certeza a próxima que está aparecendo na sua tela também vai te emocionar. Um grande abraço e até a próxima história emocionante.